A paz do Senhor, irmãos. Hoje mais um vídeo em que nós abordaremos a história de Davi. E o tema do vídeo de hoje é sobre a paixão, a unção e a atitude que Davi teve após ser ungido. Davi era amado do Senhor. Davi era amado do Senhor e ele amava mais a presença de Deus do que as promessas do chamado. Uma das características que nós vemos na vida desse grande homem de Deus é que ele tinha tanta sede da presença de Deus, tanta reverência, diligência, zelo pela presença de Deus, mais do que a promessa que tinha sido feita a ele, de assentar no trono, no lugar de Saul. Davi tinha um coração cheio de amor, paixão pela presença de Deus, zelo pela presença de Deus. Ele tinha mais compromisso com Deus do que com seu chamado. Ele tinha mais paixão pela presença de Deus do que com o cumprimento da promessa de Deus. Então, a gente não vê na vida de Davi uma ansiedade para se sentar ao trono. Durante o decorrer da vida dele, de como ele foi amadurecido nesse tempo por Deus, e os anos que se passaram entre a sua primeira unção na casa do seu pai, até a sua terceira unção, quando ele realmente senta no trono liderando todo Israel. O nome Davi significa o amado, querido. Ele foi ungido com aproximadamente 16 para 17 anos, mas demorou um grande tempo até que ele sentasse no trono para governar sobre a nação de Israel. Então estamos falando de muitos anos, fugindo, entrando em cavernas, fugindo pelos desertos, entrando em lugares para refugiar-se, até que se cumprisse o que Deus tinha dito e prometido a ele, e isso sem perder a fé. Muitos anos ele ficou fugindo pelo deserto, se refugiando em lugares, em cavernas, fugindo de Saul, fugindo dos seus inimigos, até que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. E nisso ele foi sendo amadurecido, e nisso Deus foi preparando o coração dele para a promessa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, amado pelo Senhor. E por causa disso, sua vida se revestiu de tanta grandiosidade, porque o amor de Deus refletiu na vida dele. A história de Davi foi inserida na Bíblia não apenas por se tratar de uma história interessante. Não foi porque foi um personagem de uma história muito interessante, que chama a nossa atenção para poder sabermos do que aconteceu na sua vida. Mas tem uma frase que diz que a maioria dos livros foi escrito para nos deixar bem informados. A Bíblia foi escrita para que sejamos transformados. Então, tudo que há na Bíblia é um propósito de transformação, para quando lermos aquilo, gere em nós uma edificação, uma transformação. A maioria dos livros foram escritos para que nós fôssemos bem formados, e a Bíblia para que haja transformação em nós. Então, a Bíblia não é qualquer livro, a Bíblia não se compara a nenhum dos livros que podem trazer a nós informação. Tudo que lemos sobre Davi é para nos trazer incentivo e esperança. Deus quer conversar com corações receptivos. E o caminho para se chegar ao coração dele está totalmente aberto por meio de Cristo. Quem quer se chegar a Deus e ter o coração receptivo para que ele haja, para que ele trabalhe, para que ele derrame do seu amor, Jesus já abriu o caminho para nós. Através de Cristo nós podemos chegar a Deus. Deus ele é acessível. Deus ele está de braços abertos para qualquer um de nós. Davi, ele foi considerado pelo próprio Deus como um homem segundo o seu coração. Em Romanos 15, versículo 4, diz assim: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Então, tudo que nós lemos sobre Davi é para nos trazer ânimo e esperança. Tudo que nós lemos sobre os personagens bíblicos é para nos trazer ânimo e esperança na palavra de Deus. Porque Paulo diz em Romanos 15, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. E por isso que nós vamos abordar a vida desse grande homem de Deus, porque ele tem muito a nos ensinar. A sua postura diante de Deus, a sua obediência, quebrantamento, zelo, diligência, nos ensina muito. E eu quero trazer alguns significados da palavra coração. Nós falamos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando nós buscamos o significado da palavra coração no português, não apenas o órgão que bombeia o sangue
dentro de nós, não apenas o órgão que bate no nosso peito. E também, quando nós falamos em coração, nós pensamos em sentimento. Quando nós dizemos que alguém mora no nosso coração, quando alguém tem um espaço no nosso coração, nós levamos muito para o lado dos sentimentos e também tem o significado do órgão que bate no nosso peito. E quando nós buscamos o significado dessa palavra no hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, nós vamos ver um significado mais amplo. E aí nós começamos a entender por que Deus chamou Davi de um homem segundo o coração dele mesmo. Nós precisamos entender o significado de coração no hebraico, que foi a língua do Antigo Testamento. Na linguagem do Antigo Testamento, seu significado no original era diferente do português. E no hebraico nós encontramos 5 significados para a palavra coração. A maneira de pensar ou mentalidade, o entendimento, a coragem, o mais interior de alguém, vontades e desejos. A palavra coração no hebraico não quer dizer apenas o órgão que bombeia sangue no nosso corpo. Para os judeus do passado, o órgão, o coração, era não apenas o centro das emoções, mas para eles o coração era o lugar central também dos nossos pensamentos. Para os judeus do passado, o coração, ele refletia todo o nosso interior. O nosso entendimento e a mentalidade era centralizado no coração. Por isso a importância dessa palavra para os judeus. O coração era dentro de um homem. Quando se falava coração, se falava de todo o interior de um homem, toda a parte interior de um ser humano. E quando nós buscamos esses significados e trazemos para a vida de Davi, nós vemos que Davi era um homem segundo a maneira de pensar de Deus. Davi era um homem segundo o entendimento de Deus, a compreensão. Davi era um homem segundo a coragem de Deus. Davi era um homem segundo o interior de Deus, buscava intimidade com Deus. E Davi era um homem segundo as vontades e desejos de Deus. Por isso Deus olhou para ele e viu nele um homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha essas qualidades. E quando se fala em unção, na vida de Davi, nós vemos que ele foi ungido 3 vezes na sua vida. E quando se fala em unção no Antigo Testamento, uma pessoa só era ungida em 3 ocasiões. Ungido para ser profeta, ele poderia ser ungido para ser sacerdote, ou ele poderia ser ungido para ser rei. E Davi, ele foi ungido pela primeira vez perante seus irmãos, ele foi ungido para ser rei. A primeira vez, perante seus irmãos, em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1, 12 e 13, narra a primeira vez que Davi foi ungido. A segunda vez que Davi foi ungido foi como rei da tribo de Judá, em 2 Samuel, capítulo 2, versículos 4, 7 e 11. E a terceira unção de Davi foi como rei de Israel, rei de todo Israel. Nós vemos isso em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 1 ao 5. E eu quero ler 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 ao 4, que diz: Então o Senhor, Deus, ordenou a Samuel: Até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: Como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou: Levarás contigo um novilho e declararás: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu, pessoalmente, te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: A tua vinda é de bom augúrio, profeta? Então aqui eu quero focar no versículo 4, quando os anciãos da cidade vê Samuel chegando e questiona ele se a vinda dele era de paz. A sua vinda aqui é de paz? Mas por que essa pergunta? Porque quando um profeta saía da sua região para outra cidade, era para levar uma mensagem de Deus. E normalmente a mensagem era de juízo. Então Samuel chegou a Belém e ali os anciãos da cidade vieram ao encontro dele tremendo, diz no versículo 4.
Por quê? Porque eles pensaram que Samuel estava levando uma mensagem de juízo até eles. Quando nós observamos a vida dos profetas, nós percebemos que quando ele saía para a cidade, as pessoas ficavam preocupadas, porque era uma mensagem de Deus. E se alguém quisesse falar com o profeta, ia até ele ou mandava uma mensagem. E por isso a preocupação daquele povo naquele momento. E quando se tratava de uma cidade diferente, ainda mais medo havia, pois provavelmente seria uma palavra de juízo. Isso fica bem expresso no versículo 4, quando fala: os anciãos foram tremendo ao encontro de Samuel. Nos versículos 5 e 7 diz assim: ao que prontamente Samuel respondeu: sim, venho em paz, vim oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê. Porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Então aqui Deus deixa claro para Samuel os critérios dele, que não são os mesmos critérios nossos, de escolher pessoas, de analisar pessoas. Deus, ele vê o mais interior, o mais profundo do homem. E aí a aprovação vem do Senhor. Nós vemos o exterior e julgamos as pessoas com aquilo que estamos vendo, né? E temos uma impressão com aquilo que estamos vendo. Deus, ele olha o nosso interior, ele sonda o nosso interior e conhece o mais íntimo do nosso ser. E quando Deus fala com Samuel, que já tinha escolhido alguém segundo o seu próprio coração, ele deixa claro que já conhecia Davi. Quando ele fala: vá até a casa de Jessé e ali eu vou te mostrar quem você vai ungir. Ele deixa bem claro que ele já conhecia Davi. Ele já sabia quem Samuel ia ungir. Não ia ser uma escolha ali no momento. Mas Deus já tinha escolhido Davi. Davi já tinha um relacionamento secreto com Deus. Deus já conhecia Davi. Por mais que ninguém mais conhecesse Davi, o Senhor já o conhecia. O Senhor já o tinha escolhido e traçado para ele um futuro. E ali, mesmo jovem, provavelmente com 17 anos, ele já tinha um coração quebrantado diante do Senhor. Davi, com 17 anos, tinha um coração quebrantado diante do Senhor. E Deus já estava vendo tudo isso em sua vida para que ele fosse escolhido. Deus, ele na sua soberania, ele sonda os corações. E temos que confiar nele, precisamos confiar no Senhor. Eu creio que Samuel pegou o chifre, encheu de azeite, foi até a casa de Jessé. Quando viu Eliabe, disse: esse aqui, ele tem todas as características. Mas Deus, ele não precisa de características externas. Ele não precisa dos nossos talentos externos. Ele precisa de um coração quebrantado, dependente, zeloso com a obra dele, zeloso com a presença dele, faminto pela presença dele, obediente. O Senhor busca esses corações. Os versículos 10 e 11 diz: e assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum destes Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Aqui nós vemos o descaso com Davi. Como deixavam Davi de escanteio. E ele estava fazendo o quê? Apacentando as ovelhas. Ele estava servindo. Ele estava fazendo trabalho de servo. Apacentando as ovelhas do seu pai. Cuidando das suas tarefas mais simples. E ali ele encontrava o Senhor nas suas tarefas mais simples, cotidianas. Davi, naquelas tarefas, naquele momento, naquele dia de trabalho, ele encontrava tempo para poder conversar com Deus, para poder compor os seus salmos, para poder, na sua simplicidade, entregar para o Senhor o seu louvor. Pelo que o texto dá a entender, Samuel não havia comentado sobre ungir um novo rei. Porque quando ele
manda buscar Davi e fala, manda buscar porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegue. Alguém foi atrás de Davi para chamar. Imagina ele chegando e dizendo, Davi, Samuel está na sua casa, o profeta Samuel está na sua casa e mandou te chamar. E no caminho indo, o que deve ter passado pela sua cabeça? Porque até então ele não fazia parte das decisões da família e do que a família conversava entre si. Porque ele estava sempre trabalhando, servindo seu pai e servindo seus irmãos. E Samuel não fala por que ele estava ali até que Davi chegue. No versículo 12 do capítulo 16 de 1 Samuel diz, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Aqui Deus fala com Samuel, é este Samuel, este que eu escolhi. E Samuel levanta e unge Davi. Primeira unção de Davi. Isso nos mostra o quê? Que Deus capacita quem ele chama. Deus chamou Davi naquele momento. Ele fez uma promessa a Davi de sentar no trono. Deus chamou Davi a uma promessa. E ele capacitou Davi no decorrer dos anos. Então, o que nós aprendemos? Que nós precisamos tirar os olhos dos dons dos nossos irmãos. E buscar de Deus aquilo que Ele quer que façamos, aquilo que Ele tem para nós. Aquilo que Ele nos entrega. E nós podemos usar as nossas habilidades para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. Davi, ele não estava com os olhos no porte dos seus irmãos. Ou no desempenho dos seus irmãos. Mas aqui, ele estava focado em fazer o trabalho a qual tinha colocado nas suas mãos com excelência. Tire os olhos das dificuldades. Tire os olhos das mágoas e dos desprezos. Para que a promessa de Deus se cumpra, para que a obra de Deus se cumpra nas nossas vidas. Nós precisamos ter um coração limpo, sarado, perdoador, como Davi teve. Davi foi parar no trono porque o seu coração não estava lá. Chega a ser irônico essa matemática de Deus, essa lógica de Deus. Porque a nossa lógica, ela não bate em nenhum momento com a lógica de Deus. É completamente inversa à nossa. Como nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Por quê? Porque são inversas. A lógica de Deus são inversas às nossas. Os valores de Deus não são os nossos valores. E se você deseja algo e luta por isso, você não alcança. Se você corre muito com ansiedade atrás de algo, você não alcança. Porque nós precisamos parar e perguntar para o Senhor, qual que é a vontade do Senhor? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? No momento em que você crê, confia e descansa, o que é realmente de Deus virá sobre você no momento em que você menos esperar. Pois será no momento em que seu coração estiver acalmado e aquietado, um coração desejoso somente pela presença dele. Quantas vezes nós vemos pessoas correndo de um lado para o outro, querendo fazer muitas coisas, querendo entregar para Deus, fazer para Deus, estou fazendo para Deus, mas a gente vê que o coração está distante. O servir na simplicidade. O começar, os primeiros passos da obediência, está completamente distante, quer começar pelo lado inverso. E Davi, ele começou a ser aprimorado, ele começou a ser discipulado, e ele começou a ser treinado, apacentando ovelhas. Ele, Deus, as ovelhas, o urso e o leão que ele matou, que Deus foi treinando Davi para o que viria depois. É tudo um treinamento. Na nossa vida, tudo que nós passamos, o Senhor está nos treinando e nos aprimorando para o que virá depois. E depois da unção que Davi fez? Davi não fez nada. Samuel ungiu Davi, chamou Davi, ungiu e ele voltou e foi apacentar as ovelhas do seu pai. Porém, muitos anos ainda se passariam antes que Davi realmente se tornasse o rei de Israel. E o que ele fez depois disso? Depois de ser ungido? Não fez nada. Davi voltou para o campo para apacentar as ovelhas. Quando Deus te der uma promessa, quando Deus te prometer algo, quando Deus colocar algo em seu coração, ou lhe mostrar algo que irá acontecer em sua vida, continue fazendo o que você estava fazendo até que chegue o momento certo de Deus. Deus te prometeu algo grandioso. Continue fazendo o que você estava fazendo até que Deus te entregue. Você vai mostrar a motivação do seu coração.
você vai mostrar o quanto seu coração está em Deus. E o quanto você busca ser parecido com Ele. Nós buscamos ser parecidos com Deus quando Ele nos promete coisas grandiosas e na simplicidade continuamos no que estamos fazendo, adorando o Senhor, servindo nas coisas simples, nas coisas pequenas. E Ele nos prepara para o que há de vir. Davi mais uma vez nos ensina que se Deus prometeu, Deus fará. Mas Ele quer que você esteja mais comprometido com Ele do que com o seu chamado. Nós precisamos estar mais comprometidos com Deus do que com o nosso chamado. Precisamos estar mais comprometidos com Deus do que com a música. Precisamos estar mais comprometidos com Deus do que com o ministério. Mais comprometidos com Deus do que com ensaios. Mais comprometidos com Deus do que com o que eu possa fazer através do meu chamado. Através daquilo que eu possa acrescentar no reino. Mas eu estou comprometido com Deus? Como Davi estava? Comprometido no seu anonimato. Lá matando urso, ovelha, e ninguém estava sabendo. E guardando as ovelhas do seu pai, fazendo trabalho de servo. Adorando a Deus, compondo salmos, tocando a sua harpa, entregando o seu louvor, Ele e o Senhor. Se nosso ministério de louvor estiver acima do processo, da comunhão, da companhia de Deus, vamos dar muitas voltas no deserto até aprendermos a lição. Se nós focarmos tanto no ministério de louvor, se nós focarmos tanto em música, focarmos tanto em fazer, mais do que a comunhão com Deus, mais do que servir aos irmãos, mais do que amar a presença do Pai, tirar tempo com Ele, cantar para Ele, tocar para Ele somente. Se nós estivermos mais comprometidos mais com o ministério do que com o a sós, em pedir ao Senhor que olhe para o nosso coração e conheça quem nós somos. Que rasgue o nosso coração e que nos quebrante. Senhor, quebrante o mais íntimo do meu ser. Para que quando eu desempenho o ministério, eu desempenhe na totalidade com o Senhor. Porque o Senhor está à frente, o Senhor está fazendo. Não sou eu que estou fazendo nas minhas forças, mas é o Senhor quem está fazendo. Deus prepara nosso caráter e também nossas habilidades. Caráter, habilidade, tem que andar junto. Caráter, habilidade, comunhão com Deus. Caráter, habilidade, serviço. Caráter, habilidade, querer estar com Deus. Se preocupar com o que Deus está pensando a nosso respeito. Muitos de nós, ministros, ignoramos o que o Senhor possa estar pensando a nosso respeito no momento. E apenas fazemos. Mas nós não temos essa preocupação. O que o Senhor pensa a respeito disso? O que o Senhor quer de mim no ministério de louvor? O que eu estou fazendo para quem? São perguntas importantíssimas para nós que fazemos parte desse ministério. Deus tem prazer em andar com o homem. A história de Davi é somente uma demonstração de como o ser humano falho e pecador agiu diante da graça e do amor do seu Criador. E ela pode ser a sua história também. Que nós também sejamos pessoas segundo o coração de Deus. Que o Senhor abençoe e guarde o seu coração.